Nunca vou entender isso em Naruto. A Tsunade Hokage foi tranquilamente a coisa mais sem sentido que já aconteceu em Naruto. Pra começar, a Tsunade era fraca de um todo? Era um lixo total? Não, claro que não. Na verdade, ela era até mais poderosa do que a grande maioria dos ninjas ali da época dela. Mas nem de longe, ela chegava perto do poder dos outros Hokages. E não tem como você me dizer que um Hokage não tem que ser poderoso. Porque sim, o Hokage tem que ser muito forte. Muito mais forte do que jamais a Tsunade conseguiu ser. E a finalidade da Tsunade nunca foi o combate. Então não tem como você pedir que ela seja muito poderosa, porque ela não era esse tipo de ninja. Ela era uma ninja médica. E na função dela de ninja médica, ela era simplesmente a melhor do mundo. Mas pro posto de Hokage você ser a melhor ninja médica do mundo, não serve. O Hokage tem que ser poderoso e ponto. O Hokage só precisa ser poderoso? Não. Precisa também ter algum tipo de raciocínio. Se fosse poder por poder, podia ter colocado o Gai Sensei lá que tava primeira. Mas nem todo mundo acredita que a Tsunade era um lixo em combate. E esse sempre já vem com o argumento: a Tsunade conseguiu quebrar o Susanoo do Madara. Parabéns! Quebrar um Susanoo na porrada realmente é um grande feito. Mas me diz, o que é que adianta você ter chutes e socos poderosos se você não atinge ninguém? Não serve de nada. Que a Tsunade era forte com socos e chutes, isso a gente já sabia desde o começo do anime. Mas se ela não acerta ninguém, pra que isso vai servir, meu irmão? E pra piorar, a gente percebe que o Kishimoto não gostava muito das kunoichis. A única coisa que ela tinha de forte era as porradas. E toda vida que ela acertava alguém, não fazia porra nenhuma. Porque, sinceramente, uma porrada daquela ali que a Tsunade dava, quebrava a porra toda, quebrava até Susanoo. Se encostasse na carcaça de alguém ali, de qualquer um, era pra simplesmente arrancar a cabeça, o tronco, o braço, o que fosse. Mas não, agora de cabeça eu lembro ela acertando mais de um soco em cheio no Orochimaru e nada. Ele simplesmente voa pra longe e pronto pra outra. Então, que ela foi nerfada pelo Kishinho, ela foi. Mas ainda assim, ter aquele poder todo e não acertar ninguém não serve de nada. E aquele feito específico contra o Madara foi só pra dar um destaquezinho pra ela, porque não teve efeito nenhum prático na luta. Foi só pra ela ter aquele feito. A única coisa que a Tsunade serviu naquela luta ali contra o Madara foi ser um saco de pancada, conseguir se recuperar e ser saco de pancada de novo. Basicamente, todas as lutas que essa mulher participou, ela foi humilhada em todas. Luta dos 3 Senins. O Jiraiya tava lascado, o Orochimaru tava lascado, só a Tsunade tava 100%, com uma diferença muito grande. Os cabas tava lascado e não era pouco não. E ela ainda conseguiu ser humilhada. Humilhada. E nem precisou ser humilhada pelo próprio Orochimaru, nem pelo Jiraiya. Foi pelo Kick Side do Orochimaru, Kabuto. O fucking Kabuto, quando era um moleque, humilhou a Tsunade. E nessa mesma luta, a gente descobre que a Tsunade tem um fucking medo de sangue. Na moral, um Hokage não pode ter medo de sangue. Como é que esse cara vai batalhar, velho? Depois daí, a gente teve a pequena invasão do Pain, que foi simplesmente a maior humilhação que um Hokage já passou na vida. O cara invade a aldeia, mata geral, humilha todo mundo e ainda explode a fucking aldeia. Explode. Não tem como você ser um Hokage, o guardião da aldeia, e deixar a fucking aldeia explodir, sumir do mapa. E vamos lá, o trabalho dela de ninja médica ela fez, salvou um monte de negada lá com o jutsu de invocação dela. Mas proteger a aldeia que é bom, nada. O que era que a Tsunade tinha que ser? A chefe dos ninja médicos da aldeia. Tava top. Na hora dela mostrar de ser Hokage e enfrentar o Pain, inclusive depois que o Pain já tinha feito o destroço todo, o cabo achava, agora a Tsunade vai dar no couro, vai quebrar esse Pain na porrada. Que nada. Tem que vir um Naruto pra salvar a véia, porque se não fosse o Naruto, meu filho, ela tinha de arrasta pra cima na primeira chibatada. Então, depois dessa humilhação, teve também a luta dos 5 Hokages, que, sinceramente, foi só pra ter aquele destaque ali dos Kages. Imagina aí, se os outros, que eram um monstrinho, Raikage, o velho Onoki, não dava pra brincar com o Madara, a pobre da Tsunade, meu Deus do céu. Era pra rir. Se não fosse pra chorar, era pra rir. Era rasgando ela e ela se recuperando. Rasgando ela e ela se recuperando. Como eu disse, um ótimo saco de pancada. Na época dela, realmente não existiam muitos ninjas assim, poderosos de nível Hokage. Nesse nível mesmo, só tinha o Jiraiya, que recusou prontamente o cargo. Mas, sinceramente, antes da Tsunade ali, ainda tinha uns 10. Porque se o cabo não fosse nível Hokage, o cabo tinha que ser pelo menos afrontoso. Tinha que pelo menos dar medo de chegar na aldeia. E não ter uma médica no posto de Hokage, chegar ao Pain e dar na cara de todo mundo e explodir a aldeia.